todos, sejam muito bem-vindos a mais uns Minutos Azuis da equipa Alcance. Desta vez eu estou aqui muito bem acompanhada pelas nutricionistas a Raquel Oliveira e a Joana Moutinho. Muito bem-vindas, antes de mais. Obrigada. E hoje vamos falar um bocadinho sobre nutrição. No fundo, será que vamos falar de comida? Inevitável, exatamente. Eu estava também aqui a brincar um bocadinho com esta questão, porque a ideia que nós temos é que a comunidade geral ainda está um pouquinho com algum desconhecimento relativamente ao contributo que a nutrição pode dar, nomeadamente na população pediátrica. Às vezes associa-se aos adultos, às questões da perda de peso, mas no fundo, na população infantil, e esta seria efetivamente a minha primeira pergunta para vós, na população infantil, que questões, que desafios, que problemáticas é que de facto, em que desafios é que a nutrição pode dar um contributo? Será que é possível responder? Acho que sim, acho que é possível respondermos. Inevitavelmente, quando pensamos em nutrição, as pessoas acham sempre que a consulta de nutrição será dirigida sempre por uma perda de peso ou por excesso de peso. Mas não é verdade, não são esses são os casos que nós acompanhamos, até pelo contrário. Temos de pensar, se calhar, numa consulta de nutrição na idade pediátrica, para nós começarmos a ensinar ou talvez relembrar os bons hábitos alimentares para toda a família. E aqui é muito importante nós pensarmos num todo, uma família. Quando estamos a falar na criança, não pensar só que vamos modificar os hábitos daquela criança, mas sim de uma família inteira. Isto é muito mais complicado. Não vamos pôr a criança a fazer uma alimentação diferente dos pais. E temos que pensar sempre que os pais são referência. Exatamente. Portanto, uma vertente pedagógica logo para abrir, não é? Da nutrição. Desde o início. E com o respeito por este sistema. Que sim, vivemos todos em família, em comunidade, portanto o objetivo será modificar os hábitos logo desde ter a idade. Nós temos a noção de que esses hábitos que nós realmente começamos a incluir na alimentação de uma criança são aqueles que vão ficar para a vida adulta. Exatamente. Isso é o mais importante. Exatamente. É uma grande responsabilidade, não é? Esta questão da alimentação das crianças, os pais acabam por ter mesmo uma responsabilidade e têm que a assumir e estar preparados. Claro. Mas é um ótimo pretexto, efetivamente, para começarem, não é? A comer todos melhor. Será sempre um Não, bebê pequenino, toda a gente se preocupa, é aquele início, mas é quase uma deixa para depois toda a família poder... Nós ainda temos muitas vezes uma sugestão, que é, antes ainda de ver o bebê, sim, quase ainda na ideia da pré-conceição. Ai, que maravilhoso, exatamente. Potenciar uma gravidez excelente, não é? Excelente, para a mãe, exatamente. mas também, desde cedo, nutrir este bebê o melhor possível. Pois porque... Isso então seria hoje sobre azul. Exatamente. Não, eu tenho o azul aqui do minuto azul, não é? Mas azul. começarmos numa pré-conceição, acompanharmos uma mãe que está a pensar quase uma na consulta vida. pré-natal. Quase uma consulta pré-natal. Sim. Isto seria então, não é? Depois acompanhar esta mãe durante a gravidez, acompanhar a mãe durante a fase da amamentação, se for o caso, e depois então começar a ter... Sim, porque durante a gravidez, pelo menos em termos das dúvidas do que se pode e do que não se pode, também. É uma nuvem que acompanha toda a gravidez e de facto poder ter aqui, lá está, uma ajuda já nessa perspectiva e muito mais do que o proibido é potenciar o que é positivo naquela altura e começar a preparar esta vida. Depois muito individualizado. Sim. Deixamos tudo que isto tem que ser um trabalho, seja numa criança, numa família, numa futura mãe, um trabalho muito individualizado. Cada criança é uma criança, cada família é uma família, todos têm os seus hábitos, as suas rotinas, nós temos de incluir nesse dia-a-dia. Então, seguindo um bocadinho esta questão, não é? Portanto, quase que podemos falar numa consulta parental, faz mesmo todo o sentido. Depois temos a questão da diversificação alimentar e poder aqui complementar naturalmente também os conselhos da pediátrica, desta equipa, mas poder ali... E mais, em termos da população pediátrica, o que é que geralmente pode depois trazer, se não for a questão, porque a obesidade também é uma realidade efetiva. Que está patente e que acaba por ser muitas das vezes a nossa realidade em termos de consulta, mas não é só. Não é só, acaba por não ser. Depois começa a haver muita especificidade em termos alimentares. Nós acabamos por ter crianças, às vezes até alguns pais que têm algumas vertentes alimentares e que querem seguir algum tipo de alguma corrente e é possível, mas muitas vezes é termos de ter atenção que devem ser bem acompanhadas. Ok, Joana, aqui vamos concretizar o vegetarianismo. Por exemplo, no caso das crianças vegan, que será uma das realidades que acontece hoje em dia cada vez mais e é possível sim ter uma alimentação saudável vegetariana, mas é preciso ter realmente um acompanhamento para que não hajam carícias nutricionais. Porque aqui a grande questão é haver carícias nutricionais, porque muitas vezes começa-se a fazer as coisas um bocadinho intuitivamente, sem grande conhecimento e quando vamos a avaliar uma criança podem ter algumas carícias nutricionais. Essas carícias nutricionais podem comprometer o desenvolvimento dessa criança. Exatamente, pois, porque uma questão é um adulto, outra questão é uma criança em desenvolvimento. Precisamente.
que é o desenvolvimento psicomotor, que vai fazer toda a diferença, portanto temos que ter essa atenção. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas têm preocupação efetivamente de comer bem. Sim. Mas comer bem não se limita a um método culinário mais saudável, ou não se limita à escolha apenas de produtos mais saudáveis. Nós temos que garantir que há variedade, temos que garantir que há equilíbrio, temos que garantir que há complementaridade. E muitas vezes estas correntes o que pode depois pecar um bocadinho é nesses fatores, nesses critérios. Eles não possam ser correntes a seguir, isso não é a nossa postura. Mas que haja um acompanhamento para que se façam efetivamente as escolhas certas. Exatamente. É mais prejudicial comer mal, não ter a variedade, não ter o equilíbrio nutritivo, do que propriamente às vezes comer porcarias. Depois porque há muito essa ideia do se eu eliminar as porcarias já estou a ter uma alimentação saudável, a expressão, já está saudável, mas depois pode ser muito pobre. Pode ser muito pobre, não é? Nutricionalmente. Um arrozinho cozido em branco, nós antigamente dávamos um arroz cozido em branco com bife de frango, parece muito saudável, mas onde está o verde? Onde está a salada? Onde está a sopa? Até não é uma refeição desadequada, mas é pobre. Exatamente. Nutricional acaba por ser carente. Então, no fundo, se calhar até pergunto e reformulo aqui um bocadinho, que questões é que acabam por vir mais à consulta? O que é que na atualidade são os desafios que estão um bocadinho mais em cima da mesa? Porque eu estava-me a lembrar aqui de outra questão, por exemplo, falámos da obesidade, mas depois temos um bocadinho o oposto. Não consigo deixar de pensar nas questões das anorexias, das bulimias, sendo que, não é, aqui acrescento já esta questão, que são questões multifatoriais, multidisciplinares, exatamente, portanto devem ter uma abordagem muito... Sim, nas perturbações do comportamento alimentar temos sempre que ter uma equipa, que nós temos. Felizmente. Nós temos, não é? Portanto, tem de ser sempre uma equipa multidisciplinar para realmente conseguirmos abranger todas as vertentes. Mas na parte da alimentação também é muito importante nós conseguirmos realmente fazer face a este tipo de patologias. Depois ainda temos dentro da diminuição da ingestão, temos muitas famílias com problemas em que os seus filhos comam. Chegam-nos aqui. Esquisitos com texturas ou são esquisitos, entre aspas, com o querer experimentar coisas novas, com o estar aberto. Por isso é que nós também falamos muitas vezes que a consulta de nutrição é muito mais abrangente. Às vezes é ensinar e ajudar estas famílias a conseguir que os seus filhos diversifiquem. Sim, porque a hora das refeições, temos que dizer de verdade, a hora da refeição nós já percebemos que é exatamente, há muitas famílias é um drama. Eu até arrisco a dizer que das duas uma, ou de facto as crianças entram quase na categoria e comem lindamente, ou é lindamente e... Ou é o drama. Chega-se à hora da refeição, é um motivo logo de stress para os pais. Sim, nós aqui acabamos por receber muitas crianças, como sabem, até para outras valências, porque depois as pessoas vêm atrás daquilo que é o primeiro fator que identificam, às vezes vêm pela terapia da fala, outras vezes pela terapia ocupacional, outras vezes pela pediatria, mas de facto é importante especificar. E a nutrição também... neste campo aqui da diversidade, da textura. Exatamente. Os pais ficam muito presos àquilo que conhecem, àquilo com que se sentem seguros e àquilo com que os seus filhos vão porque isto é quase uma herança, não é? A nossa forma de cozinhar é uma riqueza que pode vir ou não vir. Normalmente de geração em geração, não é? E vem aquilo que os nossos pais já faziam, que os nossos avós já faziam. Exatamente. E depois às vezes aqui há realmente esta situação que a Raquel estava a dizer, que temos crianças que realmente comem pouco, ou comem mal, ou é a textura, ou é o novo sabor. Nós temos de arranjar aqui estratégias muitas vezes para conseguir ir aos poucos. Usar estas famílias. Exato, porque é o drama, eu costumo brincar, é o drama da criança que não come, mas também o drama, não é? Muitas vezes esta expressão também é muito como o que é que eu vou fazer para comer? Todos os dias, já nem falo do almoço, porque muitas das vezes o almoço acaba por ser fora, não é? Acaba por ser na escola, com as crianças, acaba por ser... Exatamente, mas todos os dias fazer o jantar e é fácil cair nesta monotonia. Na escola monotonia. Depois temos esta percepção que na escola até comem mais ou menos e até vão atrás do grupo. Exatamente. E depois em casa não. Exatamente, portanto aqui depois também entram um bocadinho as questões comportamentais. Sim, temos aquela situação de que com os pais eu posso abusar mais um bocadinho, porque eles até permitem, mas na escola não é possível. E há o grupo, todos comem, portanto eu também vou. Exatamente, vai um bocadinho mais atrás, exatamente, mas é de facto muito interessante poder fazer esta abordagem. Então, em termos da nutrição na população pediátrica e na atualidade, quais é que são realmente as grandes preocupações? Se é que vocês nos podem partilhar isto, também para percebermos com os papás, no fundo, para perceberem que se estão com um problema em mãos, não é? Que faça sentido recorrer a uma consulta ou não. Ou se estamos num período aqui mais normativo. Eu acho que, resumindo um pouco de tudo, o mais importante é tentar dar às nossas crianças uma alimentação saudável. E o saudável é muito mais do que aquilo que se calhar parece evidente.
como falávamos há pouco, dou-lhe o Ok. arroz com frango e é saudável porque não é um frito. Ok. Passa muito para lá disso. Ok, então até pode ser mesmo isso, ou seja, não tem que haver um problema. Sim. E nós, ao ter uma Para alimentação procurar- saudável, se calhar conseguimos até resolver uma data de problemas ou antecipar e prevenir outros tantos. Exatamente. Por isso, exatamente. acho que a base é Temos toda falado muito... um bocadinho aqui na prevenção, não é? É Porque acho isso. que a nutrição está muito ligada à prevenção. Exatamente, exatamente. Se calhar que até essa é a nossa maior preocupação. Exatamente. Então, em termos de... Isso agora certamente que era um mundo se eu vos pedir aqui dicas e conselhos e tudo mais, mas se tivessem que fazer aqui uma seleção, não é? Daquilo que podem dar, que podem ser até pequenas dicas para os papás implementarem, já fomos falando bastante, portanto também os assuntos misturam-se e é impossível organizar, mas alguma coisa, não é? No fundo, se pudessem passar... Não sei, há aqui várias questões que nós podemos se calhar abordar, mas se calhar dar importância à sopa, que às vezes fica um Ok. bocadinho esquecida, acaba-se por esquecer um bocadinho o consumo da sopa e há muito aquela ideia que já comeu sopa na escola, portanto não precisa de ter uma sopa ao em jantar. casa. E os miúdos acabam por ter muito essa, já comi a hora do almoço, não preciso comer ao jantar. Exatamente. Portanto, incluir o hábito Mas também, de aí saber- eu vejo umas correntes, Joana, pareceu-me a mim, que também vieram dizer a sopa também está um bocadinho sobrevalorizada porque é uma coisa que faz parte da cultura portuguesa, mas, por exemplo, há países em que não há praticamente a sopa e as crianças também são saudáveis. Mas quer dizer, verdade, mas é algo que mas faz... mas é uma forma, algo que faz parte da nossa cultura. Mas bom! E boa, portanto. E a nossa genética está preparada para ela. Se faz parte da nossa cultura e que nós estamos habituados, acho que devemos aproveitar, porque é um excelente alimento. É um Exatamente. excelente alimento. Depois acho que há outra questão que nós também podemos falar, que às vezes é os lanches. Sim. Que é outra coisa que às vezes Lanches, causa petiscos. causa muito stress nos pais ao saber o que é que eu posso enviar para a escola pós-lanche. Porque às vezes é um bocadinho a monotonia, é sempre a mesma coisa, queixa-se um bocadinho, é sempre a mesma coisa, estou farta, depois é sempre a mesma coisa, mas então recorrer àqueles alimentos menos saudáveis. Mais Não, processados, mais mais processados. embalados. Porque até os amigos também costumam levar e é um bocadinho bem sempre nessa vertente. Dê exemplos para ser De evidente. lanches menos saudáveis. Certo. Por exemplo, às vezes levam aqueles pães já muito industrializados, como os croissants, os pães de leite, por aí fora. E há formas de nós conseguimos mandar também lanches muito saudáveis, muito apelativos, sem termos de recorrer a estes produtos tão industrializados. Pois, e os refrigerantes. Os refrigerantes, há muita questão dos sumos, há aqui muita questão dos sumos, que querem levar os sumos. É formas de nós tentarmos. O iogurte. Será uma boa opção. É uma será boa opção. Temos de saber Mas se também nós- depende do iogurte. É isso que eu ia dizer, temos de saber escolher o iogurte, não é? É que eu já costumamos dizer. O iogurte estaríamos sobre. Estamos a dar resposta a duas situações, não é? Uma bebida para uma refeição e estamos a garantir um aporte de cálcio e de proteína. Face aos refrigerantes que não têm qualquer interesse e valor Interesse, nutricional. pois, exatamente. Sim. Por isso, normalmente nós em consulta o que fazemos é isso, tentarmos dentro do gosto da criança, Ok. dentro daquilo que são as disponibilidades alimentares daquela família e as possibilidades daquela Exatamente. família, não é? Pensar, então vamos ao supermercado virtual e o que é que podemos levar para casa? Fazemos uma tabela semanal de lanches. Funciona muito bem a tabela semanal de lanches para não haver a tal repetição. À segunda vais levar o iogurte com um bocadinho de pão. À terça podes levar uma peça de fruta e umas panquecas feitas em casa, com uma receita saudável. À E quarta, que até pode ser feita com as crianças e Sim, criar sim, eles também um adoram. contexto. à quarta podes levar uns cornflakes, os cereais de milho, que eles adoram, tipo Até petisco, pela questão, petiscar, exatamente, até pela pela textura, textura, precisamente, com um Cafés. pouquinho de leite. Muitas vezes fazer esta planificação com as crianças, em termos de Exatamente. lanches, funciona muito bem, porque possibilita compras equilibradas, não é? Porque vamos ao supermercado já com a lista de compras a pensar que naquela semana vamos fornecer aqueles Exatamente. lanches. A criança já sabe que vai ser assim, por isso há Exatamente. menos espaço para reclamação, há menos espaço para negociação, porque vai ser assim. Estou a perceber. E consegue-se as escolhas mais acertadas porque são pensadas. Exatamente. Só acho que Pois, não é um bocadinho a ver o que há no frigorífico e Precisamente. depois E que não é é sempre pronto, mais ou e menos. depois todos os dias sai a mesma coisa porque não se pensou. Por isso acho que em jeito também um bocadinho de pensar a nutrição, pensar a alimentação. Pensar a nutrição, As pessoas exatamente. não pensam. A questão da consciência, ainda A falo muito consciência agora, nutricional, tomarmos aumentar- consciência. Tomarmos consciência, aumentarmos a literacia A nutricional. literacia. Acho que sim, é muito importante. Nós pensamos que temos de aumentar a literacia nutricional das nossas famílias. Vai fazer toda a diferença no desenvolvimento, desde a criança até ao adulto. Sem dúvida alguma. Exatamente. Pois aqui, a todos os níveis, a nível de energia, Claro, a nível depois de... Muitas vezes as pessoas até se cansam, não, referem que estão muito cansadas. A mãe, o pai cansados, depois... E muitas vezes não Será sabem do que... quê. Exatamente. Será que é só das noites mal dormidas que eventualmente as crianças vêm? Será que de facto os próprios pais estão bem nutridos, estão bem, né? Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E às vezes isto realmente... Por outro lado, pensa-se que já se sabe tudo, não é? As regras para comer bem, lá está. Vamos tirar os fritos e estava-se muito arrumado. É isso Vamos mesmo. tirar- Pensa-se que É já muito- se É muito sabe. fácil achar que já se sabe, é verdade. Exatamente. Então, e para este tipo de trabalho, quer dizer, depois nem sequer é preciso um acompanhamento, são coisas que depois a ideia é mesmo passar
estratégias que tragam empowerment, né? Que capacitem as famílias. Sim, aquelas famílias. Exatamente. Aproveitando o que elas trazem, não é? O background delas, a tradição, os hábitos, e juntar-lhes a literacia nutricional para que efetivamente possam fazer escolhas mais acertadas. Pois, e atendendo à questão da época, porque muitas vezes não é a fruta. sazonalidade. Mas depois andamos a comer fruta que não é. Aproveitar a sazonalidade. A sazonalidade, exatamente. E vamos à parte ecológica É isso também, que eu estava a pensar, em parte de sustentabilidade. realmente o mundo. Hoje estamos aqui a dar só umas pinceladas. Isso, a criar a vontade de conhecer a consulta de Exatamente. nutrição. Depois, só no fundo terminando, depois também deixo o resto terminarem a voz com algo que possa ficar aqui em falta, mas esta questão agora também está muito fala-se muito, não é questão, não é moda, mas fala-se muito das intolerâncias, intolerância ao glúten. Aqui a consulta de nutrição faz sentido para dar alternativas. Faz sentido para dar alternativas e muitas vezes até desmistificar. Pronto, ok. Havendo uma intolerância efetivamente identificada, Era isso que era um bocadinho aí que eu queria entrar. É e isso daí a mesmo. importância de sempre a multidisciplinaridade, não é? Ok. Com a equipa pediátrica. Porque agora ouve-se tanto que eu às vezes fico com a sensação que de repente parece Todos somos todos intolerantes são a qualquer intolerantes, coisa, não é? Parece que se baralham um bocadinho Realmente aqui. temos de identificar aquilo que a Gabriela estava a dizer, preciso muito bem identificar essa intolerância. E depois assim identificada, então nós estamos cá para ajudar realmente a saber que tipo de alimentos é que se pode então substituir para conseguir combater essa intolerância. Ok. Para os pais é importante perceber alguns sinais de alerta, não sei se há algo de fácil de partilhar, por onde é que os pais podem realmente perceber que há alguma questão relativamente à alimentação. Não sei se é simples de identificar. Depende muito. É muito difícil, é sim, muito vasto, é é muito muito vasto para nós estarmos Ok. a dizer aqui alguns tópicos de identificação, porque podemos também estar a induzir as pessoas em erro, acho eu. Claro. Ok, Não, a ok. pessoa quando se sente preocupada consulta em primeira instância o pediatra. Exatamente, sim. Claro, será Depois sempre a quem efetivamente será quem recorrer, fará o estudo. a quem recorrer, depois, então. Ok. Pronto, Que é até- ótimo falarmos mesmo Que destas até coisas encaminhar para se diretamente perceber. para os ou pais seja, de há nutrição o depois encaminhamento. da intolerância identificada ou não. Exatamente, Ou não. exatamente. Pronto, eu não sei se de repente temos aqui exatamente umas pinceladas, umas colheradas Pode ser mais umas acertado. colheradas na consulta de nutrição, de facto nos pode trazer aqui, eu acho que o termo consciência é fantástico, no fundo. Pronto, aqui de referir, porque é algo que no fundo acaba por quase ser um privilégio, é que na equipa Alcance temos várias consultas, portanto, que já preconizam esta equipa multidisciplinar. Portanto, a Raquel e a Joana estão disponíveis, como outros elementos da equipa, para poder responder a estas questões relacionadas com a alimentação, porque de facto são muitos os fatores. Portanto, alguma questão, não hesite em contactar-nos e nós cá estaremos. Até à próxima!